nós teremos a Santa Ceia. Toda primeira quinta-feira nós temos Santa Ceia, até para facilitar os irmãos para poderem participar da Santa Ceia. A gente tem pedido aos irmãos que nos informem, ali na nossa mesa, ali, os irmãos idosos que estão enfermos e não estão podendo vir participar da Santa Ceia, que a gente está levando a Santa Ceia na casa dessas pessoas que estão doentes, que estão enfermos, que são membros da nossa igreja, tá bom? Só nos alerta isso. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Versículo de número 8 e versículo de número 9, livro do profeta Isaías 8 e 9, quantos acharam, diga amém? Porque os pensamentos não são os vossos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Coloque a sua mão sobre o texto sagrado e vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra. Fale conosco, somos dependentes da sua graça e somos dependentes da tua misericórdia. Nos cubra com tua graça, com o teu sangue. O vaso é de barro, mas ele está nas suas mãos. Fale conosco no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto está para nós num livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, profeta qual pregou o que profetizou mais sobre acerca do Messias. Por isso ele é considerado, sobre os historiadores, como profeta messiânico. Há uma palavra profética liberada sobre o ser humano, sobre as nossas vidas, no versículo 8 e 9, dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos. O pensamento de Deus é maior que o nosso, é mais alto do que o nosso. O caminho de Deus é maior do que o nosso, é mais alto que o nosso. Por que isso? Porque Deus enxerga além. Diga comigo: Deus enxerga além. Deus vê o que o homem não vê. Deus enxerga o que o homem não enxerga. Isso é tremendo, porque nós, muitas das vezes, olhamos para o presente, mas Deus não vê somente o presente, Deus vê aquilo que é eterno. Enquanto os nossos olhos limitam só no hoje, enquanto os nossos olhos só pensam no agora, na situação, se bem que o ansioso não pensa no agora, o ansioso só está preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque ele faz o retrato do seu amanhã diante do caos que ele está vivendo hoje. Se hoje está vivendo dor, ele acha que aquela dor vai ser a vida inteira. Só que a dor que nós vivemos não é a vida inteira, é uma fase. Por que uma fase? Porque Deus é eterno. Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como o homem enxerga. Quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, ungiu um rei sobre Israel, estavam os irmãos de Davi dentro da casa, aguardando para ser ungido. Quando Samuel olha para Eliabe, e ele pega o óleo para ungir Eliabe, Deus fala assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Porque para Samuel, quem tinha a estrutura de ser rei, não era Davi, era o irmão de Davi. E Davi não estava na casa.
Davi não estava na mesa, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. E aí eu abro um parênteses para dizer que tem um ditado popular que diz assim: quem não é visto, não é lembrado. Você precisa ser visto para as pessoas lembrar de você, mas eu aprendo com esse versículo que você não precisa que as pessoas te enxerguem, você precisa que Deus te enxergue. Talvez você fique falando assim: se as pessoas não olharem para mim, se as pessoas não me perceberem, as portas não vão se abrir. Você entendeu tudo errado. Quem depende de Deus, sabe que é Ele que vai abrir a porta. Aleluia. Quem depende de Deus, sabe que é Ele que fecha a porta e é Ele que abre porta. Mas pastor, ninguém falou de mim, ninguém deu meu contato, ninguém deu meu telefone, ninguém tem o meu endereço. Meu irmão, Deus sabe o seu contato, Deus sabe o seu nome, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu CPF. Meu irmão, Deus sabe aonde te encontrar. Quando Samuel vai ungir um dos irmãos de Davi como rei, Deus fala assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como um homem vê. Um homem vê o exterior, um homem vê o lado de fora, mas eu, Samuel, eu vejo o coração. Oh, aleluia. Aí Samuel fala assim: tem mais alguém aqui? Ah, tem um menor. O menor está no campo cuidando das ovelhas. Pois é, a gente só vai sentar na mesa quando o menor que está lá fora chegar, porque é ele que vai ser ungido como rei. Oh meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Ninguém lembrou do nome dele, ninguém valorizou ele, mas Deus sabia o endereço, o CPF, a identidade. Deus sabia aonde encontrar Davi. Então, meu irmão, não fique preocupado. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é uma mentira. Deus já te viu e Deus vai lembrar de você de um jeito ou de outro. Alguém pega essa palavra e reage dando um glória a Deus. Vó Ilma, tem gente que acha que Deus só vai lembrar da gente se a gente entrar em contato com uma pessoa. Não, Deus não precisa disso. Vó Ilma, tem gente que acha que Deus só vai lembrar da gente se a gente der um empurrão. A gente gosta de dar um empurrão em Deus, né? A gente ora ensinando a Deus como que é que Deus tem que agir. Quem já orou assim? Seja sincero, eu já, você já? A gente é humano. Mas aí Deus faz o quê? O contrário, para nos ensinar a depender dele. Para todo mundo ali, talvez na casa de Jessé, fala assim: não, qualquer um aqui pode ser rei, menos Davi. Talvez, porque ele não estava na casa, ele não foi chamado para a reunião de consagração, ele não foi chamado para a reunião daqueles que são os prováveis. Mas Deus não está chamando prováveis, Deus está chamando improváveis. Tanto é que quando Davi fala que ele matou leão e urso, ninguém sabia. Isso aqui já dá uma outra mensagem. Tem batalhas que a gente enfrenta que ninguém sabe. Davi era um guerreiro e ninguém sabia. Ele tinha matado leão, ele tinha matado urso. Ou seja, Davi já tinha enfrentado batalhas que não tinha tomado mídia. Davi enfrentou batalhas que ninguém sabia. Todo mundo fala que Davi enfrentou Golias, mas antes de ele enfrentar Golias, ele enfrentou leão e o urso. O que eu aprendo aqui? Existem batalhas que nós vamos enfrentar que não vai ter conhecimento de ninguém, mas são essas batalhas que vão te preparar para enfrentar os Golias da vida. Quem está entendendo? Então não menospreze as batalhas que você está enfrentando hoje, porque são essas batalhas que estão te preparando para o que Deus vai liberar logo ali. Não, meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje? Essa batalha momentânea que você está vivendo, está passando, está te preparando para coisas grandiosas. Você não ficará prostrado na vergonha. Deus vai trocar o dia da vergonha e vai colocar a dupla honra na tua vida. O que são essas batalhas? São treinamentos de Deus para te colocar em lugares extraordinários. E eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. Deus está te preparando no meio dessas batalhas que ninguém viu, que ninguém sabe, para viver coisas extraordinárias lá na frente. Alguém pega essa palavra aqui hoje, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Eu creio
Tem coisas que você não enxerga, mas Deus enxerga. Deus enxerga além. Diga comigo, Deus enxerga além. Nós não conseguimos ver solução para a nossa vida, mas os planos de Deus não falham. Quando os nossos planos falham, quando tudo parece que não tem saída, quando as respostas que a gente quer, quando as perguntas que são feitas não tem resposta, a gente se abate, a gente cansa, porque a gente faz pergunta para Deus e Deus não responde, Deus fica em silêncio. E é maravilhoso o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus é uma forma de Deus trabalhar, sobretudo trabalhar o nosso nível de fé e o nosso nível de dependência dEle. Você está comigo só quando eu estou falando, ou você está comigo quando eu estou em silêncio? Que tipo de amizade? É como se Deus estivesse dizendo para a gente: que tipo de relacionamento você quer ter comigo? Só com Deus que é provedor? O nível de relacionamento é um nível íntimo, e o silêncio de Deus é necessário. Estou sentindo a presença de Deus aqui. É uma escola. O silêncio de orar na madrugada é maravilhoso. Deus está moendo a nossa fé, dizendo assim: ou você se converte, ou você toma uma postura, porque do jeito que está não pode ficar. Sai do raso, porque Deus permite certas lutas para tirar do raso. Ninguém vai dar glória a Deus agora, eu sei disso. Então, tem momentos que as nossas perguntas não têm respostas. Você pergunta, vai na casa do profeta A, vai na casa do profeta B, ouve todos os pregadores da internet, nada daquilo, você espreme tudo e está faltando algo. É Deus dizendo: eu estou te treinando, porque tem coisas que você vai ter que ouvir da minha boca, da minha voz. E aí o que acontece? Os nossos planos dão errado, os nossos planos falham, as circunstâncias falham, as coisas ficam ruins, e a gente olha, não tem saída, e aí a gente olha, parece que nada faz sentido, mas há uma verdade poderosa que nós devemos lembrar para a nossa vida: Deus enxerga além dos nossos olhos. Levante a sua mão que eu quero profetizar aqui. Deus enxerga onde o nosso olho não consegue enxergar. Por que aconteceu o que me aconteceu, pastor? Porque Deus viu o que você não viu. Deus enxergou o que você não enxergou. Então descansa no projeto de Deus. No tempo certo vai ser concluído. Meu Deus do céu, eu sinto a glória dele aqui. No tempo certo vai realizar. No tempo certo vai se manifestar. O que eu faço? Eu descanso no projeto de Deus. Ele viu o que eu não consegui ver, ele enxergou algo, então eu descanso na visão de Deus. Alguém pode pegar essa mensagem aqui hoje? Alguém pega essa palavra liberada aqui hoje? Alguém aqui pode dar um glória a Deus? Deus veio além, irmãos. Nós olhamos aquilo que é terreno, nossa visão é muito pequena, o nosso olhar é limitado. Quantas coisas que você achou que é de um jeito, e lá na frente Deus fez você contemplar o jeito que Ele estava enxergando as coisas. Aquilo que parece tão confuso, meu Deus do céu, recebe essa aqui. Aquilo que hoje é tão confuso na sua mente, aquilo que hoje é tão dolorido na tua vida, amanhã será um testemunho poderoso de vitória. Eu vou repetir aqui para quem pega essa palavra aqui hoje: o que está doendo hoje, o que está machucando hoje, o que está sendo sofrido hoje, vai virar um testemunho para você contar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. A tua dor vai virar um testemunho. Eu não entendo, pastor, mas Deus está agindo mesmo sem você entender. Eu estou confuso, mas Ele está agindo.
pastor, mas está tudo em silêncio. Eu fui em todos os profetas, ninguém me entregou nada. Mas Deus está agindo. Mas eu não estou vendo nada. Mas Deus está agindo. Você já viu como você planta uma semente? Você planta uma semente para sair dali uma árvore. Você joga, abre um buraco, joga na terra, aduba a terra, molha, pega sol, você molha. Aí você olha assim, meu Jesus, já passou 3 meses e nada. Eu não consigo enxergar nada. Já plantei, já tem meses. Eu não consigo enxergar isso. Eu não estou vendo. Você não está vendo. Mas lá embaixo da terra está sendo geradas raízes. Ou seja, a semente que você plantou, ela ainda não foi colocada, não foi exposta. Não apareceu do lado de fora, porque antes de crescer para cima, tem que crescer para baixo, porque se crescer só para cima, cresce sem raiz, e se crescer sem raiz, não aguenta ficar de pé, qualquer vento tomba. Então tem coisas que Deus fala assim, antes de você crescer para cima, eu vou fazer você crescer para baixo. Antes de você subir, você vai ter que descer. Sabe para quê? Porque eu quero que você construa algo grande para cima, mas você precisa ter raízes, precisa ter estrutura para sustentar aquilo que eu vou liberar sobre a tua vida. Ai meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui hoje? Então não fique menosprezando se aquilo que está crescendo em você ainda não apareceu, ainda ninguém viu, ainda ninguém enxergou, e talvez nem você enxergou, mas Deus está gerando raízes profundas, Deus está agindo, Deus está gerando algo que ninguém vê, para sustentar aquilo que todo mundo vai ver depois. Quem está comigo, diga amém. Às vezes Deus vai permitir você criar raízes sem ninguém ver nada, para depois, quando Deus expor aquilo que Ele tem na sua vida, você ter estrutura para sustentar. Precisa de raízes. E você acha que forma raízes como? É no anonimato da oração. É nas lutas que ninguém vê você passando. Tem lutas, irmãos, que vai muita gente te ajudar, mas tem lutas que você não vai ter ninguém para te ajudar. Não é raiva, não é ninguém que se esbode, não te abandonou, algo do tipo. Não, foi Deus mesmo, querendo te ensinar a vencer batalhas sozinho, a criar raízes profundas. Eu não conheço uma pessoa de sucesso em Deus que não tenha uma história de dor. Conheço nenhum. Olha que eu conheço, pela graça de Deus, bastante homens de Deus sérios, grandes nessa nação. E eu sei que muitos deles têm uma história de dor muito pesada. É porque a gente só olha o palco, mas a gente não vê os bastidores. Todas as pessoas de êxito, de vitória, tiveram momentos de dores profundas. Então nós, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não consegue perceber, eu sei que Deus está agindo. Às vezes, aquilo que está demorando, é um livramento que Deus está te dando. Às vezes o atraso que você teve, para ir para algum lugar, aquele pequeno atraso, é Deus trazendo um livramento para você lá na frente. E às vezes a gente fica chateado porque as coisas estão demorando. Por que as coisas estão difíceis? Por que as coisas estão dolorosas? Aí Deus está dizendo o seguinte, olha, eu demorei para trazer um livramento para você. Mas pastor, Deus fechou a porta na minha vida. Tem porta que Deus fecha que é para te proteger. A Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, quando ele entrou na arca, diz a Bíblia que Deus fechou a porta. Se Noé quisesse abrir a porta, ele não conseguia. Quando Noé entra dentro da arca com a sua família, diz a Bíblia que Deus fechou a porta da arca. Por que Deus fechou a porta da arca? Para proteger a vida de Noé e da sua família.
Então, se você olhar para o texto sagrado, diz a Bíblia que Noé entrou na arca com a sua família, e diz o texto que Deus fechou a porta da arca. Deus fechou a porta da arca para preservar, proteger a vida de Noé e da sua família. Ou seja, tem porta que Deus fecha, que é para te abençoar e te proteger. Então aquele atraso foi um livramento. Aquela porta fechada é o cuidado de Deus. Aquela proteção. Pastor, Deus ficou em silêncio. Isso é preparação. É preparação. É Deus te preparando. E aí, meu irmão, o que eu faço? Ame a Deus sobre todas as coisas e confia nele. Amar a Deus, irmãos, quando as coisas estão do teu jeitinho, é a coisa mais fácil. Eu quero ver a gente amar a Deus quando tudo estiver dando errado. Quando tudo está difícil, quando tudo está doloroso, quando tudo está desafiador, quando o coração está sangrando e você fala assim, não está do meu jeito, mas não importa, eu não amo pelo que ele está fazendo por mim, eu não amo se ele está me atendendo ou não, eu não, meu relacionamento com Deus já mudou há muito tempo, a intimidade acabou, ele fazendo ou não fazendo, nada muda, tudo fica do mesmo jeito, porque as pessoas ficam achando que Deus é um garçom, que tem que estar servindo a gente daquilo que a gente pede, do jeito que a gente quer. Não, Ele é o nosso Senhor, e nós somos os seus servos. Então o que eu faço? Eu confio na mão poderosa. Deus não falha, seus planos são perfeitos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou entendendo, mas eu sei que é para o meu bem. Eu não estou conseguindo montar o quebra-cabeça e entender, mas eu sei que Deus tem um propósito melhor. Por quê? Porque Ele enxerga além. Tinha até um desenho na minha infância que falava, eu não lembro qual era o desenho que falava, me dê visão além do alcance. Era quem? He-Man não. Thundercat. Você é velho, hein, gente? Quem falou Thundercat? Silvia? Thunder é verdade, me dê visão além do alcance. Às vezes a gente quer ter visão além do alcance, mas a gente não consegue. Só nos desenhos, só nos filmes. A nossa visão além do alcance é quando a gente descansa na visão de Deus para as nossas vidas. É que Ele enxerga muito além daquilo que a gente possa enxergar. Ora, irmão, se não for assim, para que a gente vai ter fé? Se a gente acha que tudo vai ser do nosso jeito, não. É justamente esse descanso, essa confiança naquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele enxerga aquilo que eu não enxergo. Deus está vendo aquilo que eu não posso ver. Ele está preparando aquilo que a gente nem imagina, Ele está cuidando dos mínimos detalhes, Ele está caprichando tudo aquilo que Ele tem para nós. O que eu faço? O que você faz? Continue firme. Pastor, estou triste, mas fica de pé. Você é um soldado de Cristo, está triste, mas aguenta, está sangrando, mas aguenta. Deus não dá nada além daquilo. Estou chorando, chora de pé, mas chora de joelho, mas fique na presença dele. Pastor, não estou aguentando nem ficar de pé. Fica de joelho, chorando na presença. Não aguento ficar nem de joelho, fique sentado, mas fique na presença dele. De pé, sentado, andando, correndo, não importa, mas não abra mão da presença dele. Fica na presença dele. Continue firme. Por que eu ainda estou passando por isso? Porque é um processo. Escuta comigo, repita comigo. Processo de Deus é concluído. Então aquele que começou a boa obra há de completar. Então entenda, se ainda não foi concluído, porque ainda estamos na fase do processo. Ele começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Deus vê além. E é tão interessante isso, porque confiar na visão de Deus é tão lindo no discurso, mas
Eu sei que aqui tem muito crente maduro, já passou por situações que não teve escolha, ou confia, ou entrega, ou entrega. Aí que o que eu tenho que entender é, pastor, eu tenho que confiar, porque tudo tem um plano. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todas as coisas. Se não aconteceu, porque ainda não é o tempo. O que é isso? Existe o tempo da maturação. Existe o tempo que entender que Deus está trabalhando debaixo da terra. Deus está trabalhando nos bastidores. Ele só vai expor a bênção depois que tiver estrutura. Quem está entendendo, diga amém. Ele nunca se atrasa. Ei, Deus não está atrasado. Ah, pastor, está demorando. Não está demorando. Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, no momento certo, porque tudo tem um tempo. Pastor, ele está demorando. Não, ele está caprichando para manifestar o que ele tem para nós. Pastor, tem hora que eu não tenho palavras. Ore em silêncio. Antigamente na igreja, né, os mais antigos vão lembrar isso, a gente despedia a igreja depois de um culto, né, a gente falava assim para as igrejas, ó, dava a bênção apostólica e falava assim, agora os irmãos podem sentar e fazer a oração silenciosa. Lembra disso? A época da oração silenciosa? Quem pegou essa época aí, né? Antigamente fazia isso, né? A gente falava, orava, dava a bênção, aí o pastor ia para a porta para cumprimentar. Hoje é mais difícil chegar na porta. Antes de chegar na porta, já tem uma fila para atender aqui no altar. Aí depois que eu vou conseguir chegar lá na porta. Mas antigamente tinha isso. O prelúdio, o pós-lúdio. Lembra do pós-lúdio? Eu lembro que eu preguei numa igreja em São Paulo. O pastor ficava lá fora. E na hora da entrada do pastor, com os obreiros, os coroinhas, né? Todo mundo ficava de pé, por causa era o prelúdio. Depois, na hora de sair, todo mundo de pé, sair. E aí todo mundo depois fazia a oração silenciosa. Às vezes a nossa oração não vai ser barulhenta. Vai ser o choro do silêncio. É só o pensamento ali em Deus. Porque às vezes a gente não tem força para falar. Às vezes a gente não tem força para orar. Aí é só a oração silenciosa. Sabe por quê? Deus responde também à dor da nossa alma. Deus escuta o clamor das nossas lágrimas. Deus escuta o barulho, entre aspas, do nosso silêncio em oração. Às vezes a gente não tem o que falar, não tem forças para falar. E aí você vai orar a Deus com aquele silêncio, porque você não tem força para gritar mais. Você já gritou tudo que tinha que gritar. Você já jejuou tudo que tinha que jejuar. E aí a sua oração é aquele silêncio. Até aquele momento tão difícil, tão sem sentido. Permanecer firme na fé. A fé é confiar em Deus mesmo sem nenhuma evidência. A fé é confiar em Deus quando tudo está dando errado. A fé é confiar em Deus quando se levantam os gigantes da vida e você fala assim, eu mantenho firme minha fé em Deus. Mesmo nas tempestades, entendendo, Deus é fiel para cumprir o que prometeu e conduzir a minha vida até o momento da minha conquista, da minha vitória. Olha que interessante isso. É muito interessante isso porque Deus enxerga além daquilo que a gente possa enxergar, ver. E aí, se eu creio que Deus enxerga além, o que eu faço? Eu decido confiar. Eu decido descansar. Bom, tem bênção que Deus só vai dar para a gente a hora que a gente entregar para Ele. Algumas coisas não aconteceram porque está na nossa mão. Só vai acontecer quando a gente, descansar. Porque é o sinal da confiança. Sinal da entrega. Tem coisas que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que a gente não tem solução humana. Só uma intervenção divina. E ela só vai acontecer na hora que você fala assim, Senhor, é teu, minha vida é sua. O Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Se coloque de pé e vamos orar no nome de Jesus.